Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de medidas para a existência da vida. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje, olha aí, atividade 4, pode colocar para eles na tela, atividade 4, regressão linear simples, parte 1. A gente está iniciando a atividade 4 e essa atividade inteira a gente vai falar sobre regressão linear simples. É uma modelagem matemática. E tá parte 1 porque vai ter parte 1, 2, 3 e 4 para fechar essa atividade 4. A atividade 5 a gente não vai fazer aula porque a atividade 5 ela é uma atividade de newsletter. É para você colocar tudo que você aprendeu. Então a gente vai fazer uma aula em conjunto, eu e os demais professores desse aprofundamento, para fechar o ciclo aí do nosso aprofundamento dessa unidade curricular 2, tá bom? Tudo bem? Só que hoje eu não tô sozinha. Ah, não. Hoje eu trouxe uma pessoa para me ajudar. Pode colocar na tela o Osmar. Osmar, bem-vindo a uma aula de medidas para a existência da vida. Tema bastante importante. Valeu, Roberto. Obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanham para mais uma aula do aprofundamento curricular aí, né? Ciência em Ação, Roberto? Ciência em Ação. Tá. E eu trouxe o Osmar por quê? Porque hoje a gente vai fazer alguns cálculos aqui, tá, Osmar? Então eu trouxe você, a calculadora, eu trouxe o computador porque eu vou pro Excel também, mas aí eu vou pedir sua ajuda, aí você vai me ajudando aí no decorrer. Legal. E também porque o professor Osmar fez aula de regressão linear. Fiz. No aprofundamento dele foi no semestre passado, não foi? Semestre passado, Roberto. Você lembra qual era o aprofundamento? O hashtag quem divide multiplica população em índices. E aí você trabalhou um pouquinho dessa parte de regressão linear. Trabalhamos essa questão, sim. Então, você sabe bem do assunto, então tá preparado aqui para me ajudar no decorrer da aula. O foco era outro, o direcionamento era outro, né? Porque a gente pega o componente, né? Mas cada aprofundamento, né? Cada componente tem aquele jeitão específico de trabalhar. Mas é direcionado ao mesmo tempo, exato, né? Que é a regressão linear. A essência é a mesma. Tá bom. E aí, para essa aula de hoje, a gente tem que sempre começar a aula, a gente faz o que mesmo? Fala do aprofundamento, sim, fala o nome da unidade curricular, as áreas, fala o nome dos professores que vão estar aí nessa última aula que a gente vai fazer o fechamento, né? Fala de tudo isso. Então, vamos lá para a tela, vamos falar deles. Bora. Vamos falar então do nosso aprofundamento, que chama-se Ciência em Ação. Certo, Osmar? Você já até falou o nome dele aí. Certo. E ele é da área de ciências da natureza e suas tecnologias, então ele é voltado aí mais para biologia, para física, para química, e a matemática está mais como uma ferramenta, tá bom? A unidade 2, o C2, é o projeto Vida ao Extremo, e o nosso componente, como eu já disse algumas vezes aí já, medidas para a existência da vida. Legal. Além dele, tem aí outros 3 componentes. Então, tem o Vida nos Extremos, que é o mais voltado para a biologia, da professora Eveline. Tem Rumo ao Espaço, professor Gilberto, mais voltado aí para física, né? O Giba. Certo. O meu de matemática, medidas para a existência da vida. E o último de química, do micro ao macro, professora Sumaia. Não mais importante, não menos importante, tá? O último eu digo em relação ao mapa, eles estão nessa ordem, né? Primeiro é o da Eveline, segundo é o do Giba, o terceiro é o meu e o quarto é da Sumaia. Mas todos têm a sua importância aqui, tá, Osmar? Verdade. Tranquilo, né? Sim. Então, biologia, física, química, e aí juntando com matemática para desenvolver, pensando no extremo, né? Porque é projeto Vida ao Extremo. Tá pensando na vida no extremo, em temperaturas altas, temperaturas baixas, essas coisas bem loucas, legal, tá? Né? Integrando os componentes aí, né? Bem claro. legal. Bacana. E a gente está, então, começando aí a nossa atividade número 4, e aqui tem os eixos estruturantes. Então, este componente, ele tem os 4 eixos, tá, Osmar? Ok. Então, tem a lupinha, investigação científica, tem a lampadinha de ideias, processos criativos, tem a mão na massa, que é o empreendedorismo, que é aquele aviãozinho, certo. E tem a divulgação, que é a mediação e intervenção sociocultural, que é o balãozinho da fala, de divulgar. Okay. E o objetivo da aula de hoje, das próximas aulas, porque é o mesmo, né? A ideia é a mesma, é começar a compreender a regressão linear simples através do quê? Da análise de variação de temperatura. A gente vai avaliar a temperatura e a alteração dela em um local por um determinado período de tempo, tá bom? Bacana. E a nossa aula é baseada no MAPA, que é o MAPPA, Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Ciência em Ação. Estamos no volume 2. Legal. E já quero agora agradecer aos nossos Libras. Quem que tá aí hoje, Osmar? A Bianca e a Caroline, é então, isso? Bianca e Caroline. Acho que agora é a Bianca que tá aí, né, Bianca? Isso aí. Sim. Daqui a pouco troca para Caroline e elas estão lá levando a nossa voz
para quem não consegue ouvir, né? Isso de aí. uma forma bem brilhante, então sempre agradecer. E além disso, a gente tem que falar de mais uma coisa hoje. Ah, é? É, daquela coisa antirracista. O que era? Um canal no YouTube? É, o canal no YouTube. Ah, será que eles vão né? por aí? Ah, colocaram Ah já pra lá, gente, ó. tá. Então aqui embaixo, o que é isso aqui, Osmar? Tem o quê? Tá lá, ó, CMSP na Educação Antirracista. Tem um link aí, tá? Tem um canal disponível para vocês no YouTube. E as aulas aqui do Centro de Mídias que tratam dessa dinâmica, dessa pauta antirracista, né? Tão comum, tão evidente, tão importante, né? Nos dias de hoje, né? Hoje é 21 de novembro, Sim. né? Ontem foi Dia da Consciência Negra, né? Então, tem toda essa questão, né? E a gente tem um canal específico aí no YouTube com aulas do CMSP sobre esse tema, né? Com aulas de várias disciplinas, de vários componentes, todas aquelas aulas que, de alguma forma, né, atingiram Sim. essa pauta antirracista, foram colocadas lá como disponíveis para vocês, alunos, poderem consultar e ter, né, essa visão de como a gente pode, numa aula de matemática, colocar nem que seja um pouquinho dessa pauta. Claro que algumas disciplinas, alguns componentes, é muito mais fácil, né, pegar esse tema, mas a gente também consegue, de alguma forma, atingir o aluno em alguns momentozinhos, até nesse nosso componente, sabe, Osmar? Sim. Eu falei um pouco sobre indígena, né? Naquela parte, quando eu medi os objetos, que eu medi lá uma escultura indígena, foi um pouquinho de uma pauta antirracista, mas bem pouquinho, mas foi. Legal, Tá bom? né? Então tem esse canal agora para os alunos aí. Legal, tá também bom? tenho aulas lá, né? Que não tem aquele direcionamento, tem aquela pitadinha aí que, né, sobre esse tema. Legal? Muito bem. Bom, Então agora a gente vai começar a aula de hoje. Vamos? Tá bom? Então, para começar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, pode pôr pra eles na tela, umidade relativa do ar. Osmar, esse tema é importante. é importante, A gente né? já viu isso na televisão? Já. Eles falam disso na TV? Muito comum. Muito comum, né? Muito comum. Então vamos ver o que está escrito aí, ó. A umidade relativa do ar pode exercer influências sobre o clima, a temperatura, a incidência de chuvas e a adaptação dos seres vivos em condições extremas de ar seco e ar saturado. A gente está falando de condições extremas porque esse componente, esse aprofundamento tem a ver com, né, projeto vida ao extremo, tá pensando nos extremos. Então a legal. gente tem aí, ó, um ar bem poluído, né, aquele ar seco, aquela coisa ruim. Sim. Tem uma temperatura, uma fotinho aí de uma temperatura bem quente, né, aquele solo rachado, o termômetro com uma temperatura bem alta. E tem aí chuva. Tem lá a árvorezinha, mas tá chovendo forte. Pra dizer o quê? Que realmente a gente tem que pensar na umidade do ar. E aí tem o que a gente fala aí da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O que ela fala aí, Osmar? Que a umidade ideal é quanto? Entre 50% e 60%, Roberto. Então pode ser que a gente já ouviu na TV aí falando, né? Pode ser. Uma coisa do tipo, hoje a umidade relativa do ar está a 30%. Já viu isso, não Já. viu? Quando ele fala isso, ele fala, olha, bebam muita água, evitem ficar expostos ao sol, façam atividades físicas dentro de lugares fechados, não no ambiente aberto, né? Clima seco, né? Que é um ar seco faz mal pro nariz, para quem tem problemas respiratórios aí, né, Osmar? Sim. Passa por uma dificuldade. Passa. Então, tem essa coisa, influencia lá nos extremos, Sim. umidade do ar. Por isso que na nossa aula a gente vai falar sobre temperatura. Então, a gente vai ver aí temperaturas, tá bom? Legal. Já que a gente tá falando em ambientes extremos, a gente vai pegar temperaturas bem negativas, bem baixas, em um lugar bem frio, tá bom? Interessante. Então, vamos entender o que a gente vai fazer. Então, a proposta da atividade inteira, da atividade 4, é observar as temperaturas máximas e mínimas de uma determinada região, um lugar lá, tá bom? E por um período de tempo. Então, vai olhar um tempinho, um dia, 2, 3, 4, passar do tempo, como que tá a temperatura máxima e mínima dessa região, Ok. tá bom? E a gente vai usar isso para explicar o quê? A ideia do modelo de regressão linear simples entre duas variáveis. Então, para você, aluno que nunca ouviu falar em regressão linear simples, o termo matemático é muito... né, dá um medo, né? Regressão linear. Sim. Modelo. Bom, a gente vai ter aqui duas variáveis, x e y, que eu já vou falar quais são. E essas duas variáveis, elas vão ser representadas lá no plano cartesiano. Então, vai ter lá os pontinhos no plano cartesiano. E a ideia da gente é tentar construir uma reta que fique lá perto desses pontos, o mais próximo possível, né, Osmar? Sim. Mas uma reta, por isso que é linear, porque é uma linha reta, que fique ali para representar a situação daquele momento, daqueles pontos, de uma melhor forma possível. É isso aí. É isso, não é? É isso. E aí, quando a gente fala em modelo matemático, é tentar escrever essa melhor reta. No nosso caso, quem são as variáveis? A gente falou aí que a gente vai olhar o passar do tempo e a temperatura, né, Osmar? Isso. Então, o x... Por isso que eu tenho um desenho de um termômetro aqui. O x vai ser o período de tempo em dias, então vai passando um dia, 2, 3, 4, 5. E a gente vai ter o y, que é o quê? A temperatura média diária nesse lugar aí, em graus Celsius. Aí quando a gente fala em temperatura média, né, a gente está pensando numa média. Tem o mínimo, tem o máximo. Como que a gente vai achar a média, Osmar? Tá. Média aritmética simples, soma e divide por 2. Então a gente vai pegar a menor temperatura, a maior temperatura, vai somar
e dividir por 2. Então a gente vai ter o x com o passar do tempo, os valores do tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias. E o y, a temperatura média por dia. Tudo bem? Com esse valor de x e y, a gente vai pôr no plano cartesiano e aí a gente vai para a regressão linear. Vou até já mostrar aqui, ó. A gente vai tentar fazer isso que eu falei, ó. Vão ter os pontinhos ligando o x com o y, né? Então, todo x tem um y, é um parzinho ordenado. Então, tem os pontinhos em vermelho. E o nosso objetivo, Osmar, é descobrir essa retinha que tá pontilhada aqui, ó. Certo. Nesse gráfico. E aí, para descobrir a reta, a gente tem uma equação, certo? Tanto que aqui tá aparecendo uma equação, ó. Y igual a 0,903x mais 0,133. Horrível, né? Mas ok. Esse número na frente do x é o nosso A, que é o nosso coeficiente angular, certo. que tem a ver com o ângulo, com a inclinação, né? Sim. E esse é o número sozinho, que é o nosso B, termo independente, é o nosso coeficiente linear, que indica ali onde cruza o eixo Y, coisas do tipo. Tá bom? Legal. Queria que você lesse para mim o texto que tem aí em cima. Pode Vamos ser? lá, tá? Depois a gente faz os comentários que acharem pertinentes aí. A regressão linear simples é utilizada para determinar uma função polinomial de primeiro grau, que melhor descreva a relação entre duas variáveis, no caso aí x e y, com o objetivo de estimar resultados futuros. Isto é, vamos escrever a equação de uma reta que melhor represente os pontos determinados por duas variáveis aí no plano cartesiano, Roberto. E o objetivo é descobrir o que vai vir pela frente. Então, se eu tenho até o 5º dia aí, será que a gente consegue descobrir o que vem no 6º dia, no 7º, no 8º? E quando a gente já tem a equação, a gente troca o x por 6 e descobre uma previsão para o 6º dia. Perfeito. Por 7, 7º dia, eu quero ver no 20º dia. Troco o x por 20 e eu consigo prever, não que eu vou acertar certinho, Sim. né? Porque pode ver que essa reta tá meio ali no meio, mas não tá exata, né? Mas ela vai conseguir prever o mais próximo possível o futuro. Perfeito. É isso, não é, Osmar? É isso aí. E o legal é que você, aparentemente, esses pontos, né, dispersos aí, a gente não está muito acostumado com isso, né? A gente está acostumado com aquela coisa linear, né? Os pontinhos. Já põe o pontinho e já vê a reta. Aqui não, a vida real não é assim, Exato, né? não é isso, né? Então a tendência desses pontos é justamente isso, né? Analisar o quão próximo eles estão da reta ou quanto eles se afastam. Por isso que chama linha de tendência, porque a equação, Exatamente. né, a parte linear dela é essa reta. Bacana. Então o objetivo é escrever essa equação, Certo. descobrir o A e o B. Perfeito. Claro que a gente vai fazer todos uns cálculos aí durante essas aulas todas para descobrir esse A e B e o quanto essa reta melhor representa esses pontos, tá Legal. bom? Esse é o objetivo da atividade 4. Então, vamos prosseguir. Bora? Vamos para nossa situação. O que a lá. gente vai analisar, tá bom? Tá. Então, a gente tem uma tabela, né? A tabela abaixo apresenta as temperaturas máximas e mínimas de uma determinada região em um período de 5 dias. Então, tem uma tabela aí onde a primeira coluna é o X, que é o nosso X. Lembra que era o período de tempo? Isso. Então, tem o X igual a 1, que é o primeiro dia, X igual a 2, que é o segundo dia, X igual a 3, terceiro, quarto e quinto dia. Até os 5 vai, certo? Aí, em vez de ter um Y, a gente vai ter que descobrir o Y, tá bom? A gente tem a temperatura máxima e mínima por dia. Então, no dia 1, a máxima foi menos 39 e a mínima menos 41. Osmar, menos 39 e menos 41. 39 é maior que 41? Ah, mas aí a gente está lidando com números negativos, né? Ah, então menos 39, DV 39 é maior do que DV 41. Né? A gente pode pensar Sim. nessas coisas de dívida, né? Certo. O que é pior pra você? Você prefere DV 39 ou DV 41? Você prefere não dever nada. Nada, Mas né? se você tá devendo os dois, 39 e 41, o que é pior? Ah, o que pior é dever 41, Quer né? dizer Roberto? que ele é o menor, né? Então a gente tem essa coisa da matemática, tem que tomar esse cuidado, Você né? sabe quando eu ensinava isso aí com os meus alunos, a gente fazia uma brincadeirinha, né? Ó, você tá sonhando, você tá lá no Ártico, né? Tá um frio danado. Você tem que tá correndo de um monstro, você tem 2 geladeiras para entrar. Qual que é a menos pior? Menos 39 ou menos 41? Ah, professor, menos 39. Então essa é a maior. Porque a situação menos pior. Menos pra você. Adorei pior. essa da ideia da geladeira. É. Nunca tinha pensado por esse Não, é uma lado. besteira, mas o professor tem que ser criativo, né? A gente Não usa tem- cada coisa, você não sabe tem bem jeito. o quanto a gente é criativo. Não, tem que se E virar. aqui a gente tem então de cada um, né? Legal. Então cuidado com esse máximo e mínima, Sim. que a gente pode se enganar achando que o número maior, né? Sem o sinal de menos é o maior. Não, que é ao contrário. Sinal que tomar negativo cuidado. é ao contrário, Sim. né? Tá bom. Aí primeiro dia, menos 39, menos 41. Segundo dia, menos 39 e menos 40. Terceiro dia, menos 38 e menos 42. Lembrando que eu tô falando da máxima Sim. e da mínima. Quarto dia, menos 37 e menos 38. E o quinto dia, menos 36 e menos 38. Então, pra- Estamos no inverno do Ártico, hein, Roberto? pra quem É não gelado. consegue ver, né? Então descrevi a tabela aí, coluna X de 1 a 5, e aí tem a coluna do máxima e do mínima dia a dia. Certo. Ok? O que a gente tem que descobrir? O valor do Y. Sim. Quem que é o nosso Y? É a temperatura média diária. Então, como você falou já no começo, para encontrar esse Y, a gente vai ter que somar a temperatura máxima
com a mínima. Como é média, são 2 valores, a gente vai dividir por Por 2. Então, a gente vai fazer isso hoje, somar esses 2 valores e dividir por 2, cada um, né? Para cada dia. Sim. Tá bom? Por isso que eu trouxe você, para você me ajudar nessa soma, porque senão a gente não termina a aula. Posso falar Tá só bom? uma curiosidade? Pode. Hoje eu estava lendo um artigo interessante, vocês dizem, poxa vida, mas para que a gente quer saber essa questão, né? Onde que essa questão dos números negativos se encaixa? Eu li um artigo que dizia que em 2100, Roberta, existe a possibilidade dos ursos polares estarem extintos. Por conta do quê? Por Que conta tá do aumento aumentando. do efeito estufa, né? Tudo a ver Dentre com isso outras aqui, né? coisas. Então, assim, às vezes parece algo muito distante, parece algo muito... 2100, daqui a né? 80 anos. Temperaturas, né? São temperaturas que a gente não vive, né? Ninguém vive aqui na América do Sul, né? Né? Abaixo do mapa, né? Mas a gente sabe que tem bicho lá, tem. porque a gente falou disso. Eu, pelo menos lá na minha atividade 1, a gente falou muito dos seres vivos, né, da existência. E os outros professores estão explorando isso, a existência dos seres vivos nesses extremos. Se a gente for pensar, isso é muito triste. Existe um pensar, foco hoje em dia, como você sabe, na questão ambiental, que é extremamente importante para essas aulas que a gente produz. Ó, tá aí o exemplo. Sim, tá certíssimo, adorei. Vamos lá? Obrigada. Então vamos lá. Agora a gente vai para a tabela. Legal. Então, para poder continuar, eu montei aí mais 2 colunas. Certo. Pus uma coluna onde eu vou pôr a soma. Ok. Soma do quê? Da temperatura máxima com a mínima no dia. Então, Isso. a linha, né? Então, eu vou somar o menos 39 com o menos 41, vou somando. Isso. E depois o valor do y, que é a soma dividido por 2. É a Legal. média, Certo. tá bom? Então, você vai pegar a calculadora para mim. Vamos. E a gente vai começar com o primeiro dia, que é o menos 39 e o menos 41. Ok. Minha pergunta para o aluno, antes mesmo de perguntar para você, porque eu sei que você já sabe a resposta. Sim. Quando eu vou digitar lá na calculadora, eu vou somar o menos 39 com o menos 41. Será que eu preciso colocar esse menos? O que você Olha, acha, Roberto, Osmar? particularmente, eu não coloco, eu não utilizo. Já somos 2 negativos, como eu sei que o resultado vai ser negativo entre eles, né? Então não vou, aqui na calculadora, não vou apertar o negativo. E aí vai né? ficar dando muito trabalho. Não dá. Então tem que ter a ideia de que você está somando um valor negativo com outro negativo, você tem 2 dívidas. Certo. Você vai ficar com uma grande dívida. Você vai estar, na verdade, somando os 2 Sim. valores. Então você já pode pôr o sinal de menos na resposta, que você sabe que é menos, e você soma o 39 com 41. Sim. Então, Osmar, pode ligar a calculadora aí? Ligada. Soma pra mim, 39 com 41. Essa deve até pra fazer de cabeça. Dá, mas né? vai 80, quando dá. Roberta. 80. É na divisão 80. que você vai usar aí mais, tá bom? Certo. Agora aqui, ó. Devo 39, devo 40. 80 negativo, Ah, né? tá bom, Portanto, tá bom. temos aí menos 79. Menos 79, Ok. então 39 e 40, então menos 79. Isso. Devo 38, devo 42. Menos 80, né, Roberto? Menos 80 também, esse tá de boa. Esse tá tranquilo. Agora, devo 37, Devo devo 37, 38. Esse você devo vai fazer aí. 38, ó, 37. Aí a gente tá somando, né? Isso, umas 2 Ah. dívidas. Então vai dar menos 75 negativo. 75. Então devo 75. Ok. E 36 com 38. Portanto, temos aí 74. Porque tem um a menos, Tem né? um a Você viu menos. que 37 para 36 diminui 1, 38 conservou. Então, os Muito bem. cálculos são simples. Somar, dava para fazer de cabeça, dava para armar Tranquilo. essas continhas, era tranquilo. Sim. Agora o problema maior é dividir, né? Porque chegou em divisão, a pessoa falou divisão, sai correndo que eu não sei fazer conta de dividir. Dividir por 2 é pensar na metade. Sim. Pensar na metade a gente até consegue usar uns raciocínios aí. Né? Sim. Bom, 80 dividido por 2, Osmar, precisa fazer a calculadora? Não. Quanto é metade de 80? 40, né? Então, 40 negativo no caso, porque a gente tem uma dívida dividida por 2, Certo. cada um fica com essa dívida. Legal. 79, dá para usar a calculadora. Dá. Mas eu posso pensar em 79, eu posso pensar em 70 e 9 separado. Sim. Divido 70, quanto é metade de 70? 35. Guardo 35. Divido 9, metade de 9? 4,5. 4,5. Pronto. 35 com 4,5. Portanto, 39,5. Achei que ele tava bom aí, ó. Tá bom mesmo. 39,5. Mas você pode pegar a calculadora e dividir 79 por 2. Claro, sem problema. 80 de novo dividido por 2, babinha, né? 40 negativo. Tá. 75, posso usar o mesmo raciocínio. Sim. 75. Posso pensar na metade de 70 e na metade de 5. Isso. Metade de 70, 35. metade de 5. 2,5. 35 mais 2,5. 37,5. 37,5 de dívida. Ok. E por último, 74. Esse é mais fácil ainda. Todo número par é divisível por 2, né? Metade de 70 e metade de 4. Pode ser. Metade de 70. 35. Metade de 4. 2. 35 mais 2. 37. Arrasou. Arrasou, Osmar. Então a gente já tem a nossa coluna X e a gente já tem a soma dividida por 2, a média das temperaturas, que é o nosso Y. Legal. Tudo bem? Sim. O que eu vou fazer agora, Osmar? Tá, e agora? E agora? Eu vou representar no plano cartesiano. Então, o X é o valor do dia, o X é 1, aí eu vejo quanto que era a temperatura e ligo.
Só que a gente tem um detalhe aqui do plano cartesiano, né? Qual? A gente tem as temperaturas negativas. Negativas. Se a gente pensar no plano cartesiano, o meu eixo X vai ser o meu tempo passando, né? Certo? E o meu eixo Y vai ser a temperatura. Ah, tá. Então, negativo é para baixo. E o X aqui está crescendo. Então, na verdade, a gente vai estar em qual quadrante? Sinais ali dos quadrantes, Que é né, mais Roberta? Portanto, temos aí um E quarto menos quadrante, o né? quarto quadrante. Claro que eu vou representar, não vou fazer desse jeito. Sim. Eu vou fazer só o eixo lá em cima, X, e aqui o eixo lateral, Y, certo? E marco os pontos. Mas aqui eu usei já o Excel. Você vai ver que nem vai aparecer a setinha do eixo, tá Ok, bom? legal. Coloquei direto aqui, ó. Bacana. Tá? Mas é como se a gente tivesse um eixo X aqui, ó. Sim. Certo? Que tem lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, a gente só usou do 1 a 5, né? Sim. E como se a gente tivesse um eixo Y bem no 0. E a gente marcou a temperatura para baixo. Mas pode ver que já estava menos 35 para cima. Então, na verdade, esse eixo é bem lá em cima. E no caso Tá? aí, a utilização do Excel é interessante porque é inviável você fazer um gráfico desse Imagina, à mão, menos né? 35, Não a tem gente ia ter como. que descer. Ah, não ia rolar, né, Osmar? Não. Não ia. Então, vamos ver se a gente marcou o pontinho certinho. Ó, o 1 tá ligado com o menos 40, não é Ok. isso? Ó? Sempre lembrando que no caso aí é para baixo, né? Isso. Então, primeiro dia, a temperatura era menos 40. No segundo dia, a temperatura era 39,5. O 39,5 ele está entre o menos 39 e o menos 40. Sim. Então, menos 39,5. Terceiro dia, no menos 40 de novo. Pares ordenados. Isso. O quarto dia, no menos 37,5. 37,5 está entre 37 e 38. Ó. Certo? E o último, quinto dia, tá lá no menos 37. Não é para dar uma reta, né, Roberto? Não. Então, se a gente for pensar, eu consigo vir aqui e traçar uma reta aqui, ó, certinho em todos os pontos? Não. Mas eu vou tentar fazer isso que eu fiz aqui. Chegar numa retinha que tá o mais lá no meio dos pontos possível. Isso é a nossa regressão linear simples. Perfeito. Descobrir qual é a equação que tem essa reta que melhor representa esses pontos. Perfeito. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai chegar nessa reta, tá, Osmar? Legal. Então, para chegar na reta, eu vou ter que descobrir o coeficiente A, eu vou ter que descobrir o coeficiente B, certo? Para poder escrever a reta. Só que para descobrir o coeficiente, eu vou ter que melhorar a tabela, vou ter que fazer umas colunas a mais. Mas ok, o objetivo da aula de hoje era chegar nisso. Ai, que legal. Só que eu quero mostrar no Excel. Bora? Por isso que eu trouxe o computador. Legal. Por quê? Porque é legal também fazer no Excel, fica até mais legal, Fica. né? Então, Interessante. vamos ver como faz no Vamos. Excel, tá bom? Tá. Então, eu vou usar a mesma tabela lá na planilha eletrônica que eu escolhi como Excel, como planilha eletrônica. Eu vou ter que digitar coluna X, você vai ter que me ajudar, tá? Sim. Acho que ainda dá tempo. Coluna do máximo, certo? Ok. Coluna do mínimo. E aí eu vou fazer o Excel sozinho, fazer a conta da média. Bacana. Como que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula, Sim. tá? Como é média, somar, dividir por 2, eu vou pôr a soma das cédulas, onde tem os valores de máxima e mínima, e dividir por 2. O detalhe é que eu tenho que pôr parênteses. Sim. Por que, Osmar, eu tenho que pôr parênteses? Você sabe? Você não reconhece, né? Só vai achar que é um ponto, né? Ele vai achar só que esse C2 aqui vai estar dividido por 2 também, Exatamente. né? Ele não vai pensar na Não. soma? Aí, Por lasca, isso que a gente porque ensina, né? Resolve primeiro o parêntese, né? depois, então primeiro a gente vai somar para Exatamente. depois dividir por 2, tá O bom? computador entende isso também. Quando a gente estiver na coluna D2, eu vou usar o B2 e o C2. Quando Ok. estiver na 3, vai ser B3 e C3. E aí a gente monta a formulazinha. Legal. Tá bom? Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai para a parte gráfica. Já vou mostrar porque aí a gente vai fazer, executar. Aí a gente vai para a representação lá no Excel. Eu tenho que ir lá selecionar colunas X e Y, que é o que tem que estar no meu gráfico, né? E eu vou lá no inserir. Dentro do inserir existe gráfico de dispersão. E aí vai aparecer, pode ver que é parecido com o que eu fiz, né? Sim. E aqui eu pus os nomes, aí a gente pode fazer essa mudança se der tempo, dos nomes aqui do nome do gráfico, do eixo X, do eixo Y, e a gente pode nomear para ficar mais bonitinho, tá Legal. bom? E aí, por fim, o aluno, o que ele tem para fazer, já vou mostrar, porque aí ele já sabe o que ele tem para fazer, é a mesma coisa que eu fiz hoje, né? Fazer então o valor do Y, que é a média, e usar o Excel para este valor aqui, ó. Dias 1, 2, 3, 4 e 5. E temos aqui temperaturas máximas e mínimas, tá bom? Mesmo processo. Mesmo processo. Menos Bacana. 34, menos 35 e assim por diante. Legal. Tá bom? Ótimo. Ok, então vamos voltar para cá. Ó. Vou Vamos. deixar a tabela aqui, ó, com o Excel para ajudar. Vou pedir para os alunos, deixa eu pôr aqui a canetinha, é isso. Vou pedir para o pessoal aqui do estúdio já espelhar minha tela, colocar minha tela, espelhar minha tela para vocês, tá bom? Porque aí o Osmar vai meditar. Primeira coisa, Excel tá muito pequenininho, não tá, Tá. Osmar? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui no lado esquerdo, tem uma setinha, em cima das caixinhas, das cédulas, vou selecionar tudo e vou mudar o tamanho da letra. Será que um tamanho 25 tá bom? Eu acho que tá, né? Já ficou um pouquinho maior, né? Já. Tá bom. Legal. Aí você vai ter que olhar lá na lousa pra mim, eu sei que a primeira coluna é o X. Isso. Aqui é máxima, tô digitando dentro do quadradinho. Ok. O quadradinho já ficou pequeno, hein? Já vou arrumar ele. Uhum. Mínima. Isso. E depois é o Y. Isso. Aí fala, como eu vou arrumar isso? Ó, vou vir no máximo, que acho que é a maior palavra. Se eu vir aqui em cima, bem na coluna B, ó, Certo. e clicar em cima dessa setinha preta, eu vejo o tamanho, ó. É, consigo. Peraí.
18,1, segurando o mouse aqui. Então, vou pôr um tamanho 19, tá? Vou selecionar as minhas Tá. colunas todas. Vou vir com o botão do lado direito selecionado lá tudo. E vou vir aqui, ó, largura da coluna. Isso aqui é só minhas frescuras, tá? Que eu não aguento. 19. Pronto, ficou bem melhor. Ficou. Tá. E já vou vir também de novo no selecionar tudo e vou deixar tudo no meio, ó. Lá em cima, no centralizado. Isso na página inicial. Tá ok. Tá bom? Deu pra ficar aí? Sim. Tá bom. Agora eu vou precisar da sua ajuda. Você vai ter que Tamanho eu digitar pra enxergo, mim hein, os Roberto? números. Vamos lá. Tá. Pode ir olhando aqui na tela se você quiser, na lousa aqui, ó. A tá? coluna do X. Isso, quem que é o do Ela X? vai do 1 até o 5. Então digito 1, aperto o Enter pra ir pra debaixo. 2, 3, 4, 5. Ok. Tá bom. Temperatura máxima, tem que pôr sinal de menos Vamos agora, lá. né? Menos 39. Menos Menos 39. 39. Menos 39. Menos 38. Menos 38. Menos 37. Menos 37. E menos 36, Roberto. Tá. Coluna de mínima. Menos 41. Menos 41. Menos 40. Menos 40. Menos 42. Menos 42. Menos 38. Menos E 38. menos 38. Ok. Até aqui era só digitar. Ok. Coluna do Y. Clico lá na primeira, que é o nosso D2, tá bom? E eu vou fazer a fórmula. Então, eu vou pôr sinal de igual. Vou abrir parênteses. Vou clicar na cédula onde está o máxima, que é o nosso B2. Ó, clico nela, ela aparece lá, tá vendo? Isso, sim. Põe o sinal de mais lá do teclado. Legal. Vou no C2, que é do lado. Certo? Cliquei Certo. nela, ela apareceu na fórmula. Ponho o parênteses fechando e divido. Cadê a divisão aqui? Ah, aqui é a barra. Por 2. Por 2. Aperto Enter. Opa. Posso fazer isso 1 a 1? Posso. Mas- Então, vou fazer mais um aqui só para eles verem, tá? Então, igual, abre parênteses do teclado, clica lá no B3, coloca o sinal de mais, Sim. clica no C3, fecha o parênteses, dividido, que é a barra, Sim. por 2. Mas eu não preciso fazer isso, né, Osmar? Não. Eu posso vir aqui no cantinho da cédula, onde tem a fórmula. Ó, a fórmula aparece aqui em cima, tá? Ó. Isso. Eu posso vir aqui no cantinho, tem um pontinho. Se eu vier com o mouse, fica pretinho Tem, o mouse, ó. Uma cruzinha pretinha. Isso. Clico e puxo o mouse. E ele já vem, ó. Ele vai e fez as entender que ele fórmulas vai pra calcular mim, a ó. média toda, Faz o né? do 4, do 5, ó, do 6. Já fez tudo, né? Bacana, né? Tá bom. Agora eu vou pegar aqui e vou deixar essa primeira linha em negrito. Vou selecionar, eu sou fresca. Negrito. Tá bom. Osmar, eu quero fazer a soma já. Posso fazer a soma? Pode, ué. Como que a gente faz a soma? Entendeu? Vai selecionar também. Vou selecionar, mas eu tenho um botão certo pra soma, ó. Tem um somatório, Tem né? porque eu podia digitar igual, colocar Pode. cada célula. Mas, ó, Pode. autossoma aqui na mesma página inicial. Sim. Lá no canto direito tem um somatório que é autossoma. Isso. Quando eu clicar, ele já me dá a ilusão, ó, eu quero somar isso. É isso que você quer mesmo? Do A2 ao 6? Isso. Se é, eu aperto Enter. Posso fazer de novo na do lado, como eu posso puxar a fórmula, mas vou fazer de novo. Certo. Clico onde eu quero que seja autossoma. Vou lá na autossoma e ele selecionou pra mim, ó, é do B2 ao B6? Sim. Aperto Enter. Mas eu podia ter puxado também, né, Osmar? Vem Sim. aqui no quadradinho, ó, puxar pro lado. Tá bom? Você é Vou inteligente, deixar isso aqui, ó, hein? selecionado, Oh, vou que pôr legal. negrito. Gostou? Oh. Por que eu tô fazendo autossoma? Que eu vou usar na próxima aula, né? certo. Então já tô aqui aproveitando. Agora eu vou selecionar todos eles e pôr a caixinha em volta, porque eu não me aguento também. Vou selecionar lá nas bordas e vou colocar todas as bordas. Ficou bonitinho? Ficou. Tá faltando o que agora? Tá o gráfico, né? O gráfico. Então, para fazer o gráfico, eu vou clicar com o mouse e vou segurar a primeira coluna. Clico no X e puxo até o 5. Somatória eu não coloco não, tá? Tá, Aí eu tenho importante. que segurar no teclado, tem o CTRL, aquela bem lá embaixo do lado esquerdo. Sim. Porque eu vou pro Y, que tá do outro lado, ó. Aperto o botão CTRL, fico segurando ele. Aí vou com o mouse, seleciono, com o mouse segurando o botão do lado esquerdo e solto. Tá selecionado o X e o Y? Sim. Tá, então eu cliquei, selecionei, apertei o CTRL, segurei só o CTRL. Certo. Fui com o mouse no outro lado e puxei. Tá bom. Agora eu vou aqui, ó, procura aqui inserir, que é a terceira abinha, e vou em gráfico de dispersão. Dentro do gráfico de dispersão, bem em cima de gráficos, ó, Sim. tem o de dispersão. Tá, ó. Eu vou no primeiro. Olha que bonito. Olha os pontinhos Vai falar, nossa, tá dispersos, muito né? grande. Tá muito pequeno. Vou aumentar ele pra ficar maiorzão aqui, ó. Para os alunos enxergarem bem. Osmar, vamos dar tempo ainda de mexer aqui, não dá? Dá. Vamos mudar o tamanho, ó. Vou Vamos. selecionar aqui, vou lá para a página inicial, mudar o tamanho. Será que é uns 18? Ah, já ficou melhor, né? melhorou. Vamos pôr nome? Vamos. Então, eu clico aqui nessa setinha que tem uma cruzinha, né? Um maisinho ali do lado. Sim. E vou colocar aqui, ó, título nos eixos. Título nos Ó, eixos. o que tá escrito lá no meu gráfico aqui, ó? Você consegue ver aqui? Ah. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Tá. Temperatura média diária. Então, Tá, no seleciono, Y. clico aqui e vou Isso. digitar. Temperatura... Média Com diária. maiúsculo, ficou horrível. Dá tempo? Dá, dá. 1 minuto. Temperatura... Média diária. Não tá escrito média diária, temperatura lá, tem uma letra a mais. Mas tudo bem. Tudo bem. Diária. Ok. E aqui embaixo no título do eixo, qual que é esse aqui? Período em dias, Roberta. Período Em dias. em dias. E eu poderia mexer também no nome Poderia. do gráfico, mas a gente tem tempo? Vai, Título. rapidinho o nome. Tem.
Qual é o nome? Variação da temperatura. Agora eu já pus variação de temperatura. Tem problema, mas dá? né? Vamos rapidinho. Dá. Ok. Deixa eu arrumar aqui a temperatura que tá escrito... Tem uma letra a mais aqui, ó. Pronto. Isso. E a gente poderia até mudar a cor se a gente quisesse. Aqui daria também para mudar a cor por uma outra cor. Por exemplo, laranja. Bacana. Bom, é isso. É isso. Tá? Podia ter aumentado o tamanho de letra, mas acho que já deu, né, Osmar? Já. Quero agradecer a todos vocês e a companhia do Osmar, claro, mas nessa aula, não esqueçam de avaliar a aula, vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link, entrem lá, digam se vocês gostaram ou não, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!